Senhor meu Deus, nesta noite eu me coloco diante da Tua presença com sinceridade, humildade e fé. Tu conheces aquilo que existe dentro do meu coração. Conheces as perguntas que ainda não foram respondidas. Conheces as preocupações que tenho carregado. Conheces as decisões que preciso tomar. Conheces os caminhos que estão diante de mim. E conheces também as dúvidas que muitas vezes tentam ocupar meus pensamentos. Por isso, eu venho diante de Ti nesta noite. Não apenas para pedir uma bênção, não apenas para apresentar uma necessidade, mas para dizer algo que talvez esteja guardado dentro da alma de muitas pessoas que estão fazendo esta oração. Deus, eu preciso de um sinal Teu. Eu preciso sentir Tua direção. Preciso perceber Teu cuidado. Preciso reconhecer Teu agir. Preciso saber que estou caminhando segundo a Tua vontade. Porque existem momentos da vida em que não sabemos exatamente qual caminho seguir. Existem momentos em que as circunstâncias parecem confusas. Momentos em que várias portas estão diante de nós. Momentos em que precisamos tomar decisões importantes. Momentos em que o silêncio parece maior do que as respostas. E é justamente nesses momentos que nosso coração clama por uma confirmação do céu. Senhor, Tu sabes quantas vezes tentei resolver tudo sozinho. Quantas vezes procurei respostas apenas na minha própria compreensão. Quantas vezes permiti que a ansiedade falasse mais alto do que a fé, mas nesta noite eu escolho parar. Escolho silenciar minha alma diante de Ti. Escolho descansar na Tua presença. Escolho reconhecer que a verdadeira direção não vem da minha força. A verdadeira direção vem de Deus. Espírito Santo, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Talvez alguém esteja esperando uma resposta para uma situação familiar. Talvez alguém esteja buscando direção para uma decisão importante. Talvez alguém esteja enfrentando um problema financeiro. Talvez alguém esteja aguardando uma oportunidade de trabalho. Talvez alguém esteja pedindo orientação para um relacionamento. Talvez alguém esteja simplesmente tentando entender aquilo que Deus deseja fazer em sua vida. Seja qual for a situação, Senhor, nós entregamos tudo diante de Ti, porque sabemos que Tu és um Deus que fala, um Deus que orienta, um Deus que guia, um Deus que abre caminhos, um Deus que nunca abandona seus filhos. Senhor, ajuda-me a compreender que nem sempre os Teus sinais chegam da forma que eu imagino. Às vezes, esperamos algo extraordinário, mas o Senhor fala através da paz, através da palavra, através de uma porta que se abre, através de uma porta que se fecha, através de uma resposta inesperada, através de um livramento silencioso, através de circunstâncias que somente depois conseguimos entender. Por isso, eu peço, abre meus olhos espirituais. Ajuda-me a perceber aquilo que o Senhor já está fazendo. Ajuda-me a reconhecer os Teus sinais. Ajuda-me a enxergar além das minhas emoções. Ajuda-me a confiar além das minhas dúvidas. Que esta oração seja o início de um tempo de direção, discernimento e paz. Que durante esta noite meu coração seja fortalecido. Que minhas preocupações sejam entregues ao Senhor. Que meus medos sejam substituídos pela confiança e que eu possa descansar, sabendo que Deus continua no controle de todas as coisas. Porque mesmo quando não vejo claramente o caminho, eu creio que Tu estás guiando meus passos. Mesmo quando não tenho todas as respostas, eu creio que Tu conheces o futuro. Mesmo quando tudo parece incerto, eu creio que Tua mão permanece sobre minha vida. Por isso, eu continuo esta oração com fé, esperando, confiando e acreditando que no tempo certo o Senhor mostrará o caminho. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, enquanto continuo esta oração, eu coloco diante de Ti todas as dúvidas que tenho carregado. Porque muitas vezes o que mais pesa sobre o coração não são apenas os problemas, são as incertezas. É não saber o que fazer, é não saber qual caminho escolher, é não saber quando a resposta chegará.
é não saber por que algumas situações estão acontecendo. E quando não encontramos respostas, facilmente o medo tenta ocupar espaço dentro da alma. Mas nesta noite, eu não quero alimentar o medo. Quero alimentar minha fé. Não quero alimentar a ansiedade. Quero fortalecer minha confiança em Deus. Por isso, Senhor, eu entrego diante de Ti cada preocupação que tenho carregado. Entrego as perguntas que ainda não foram respondidas. Entrego as decisões que preciso tomar. Entrego os caminhos que ainda não consigo enxergar com clareza. Entrego aquilo que está tirando minha paz. Entrego aquilo que ocupa meus pensamentos durante a madrugada. Entrego aquilo que muitas vezes me faz sentir inseguro, porque reconheço que minhas forças são limitadas, mas o Teu poder não tem limites. Espírito Santo, ajuda-me a não ser dominado pela ansiedade. Quantas vezes tento antecipar o futuro? Quantas vezes imagino cenários negativos? Quantas vezes gasto energia com situações que talvez nunca aconteçam? Mas hoje eu escolho descansar. Escolho lembrar que o amanhã está nas mãos de Deus. O mesmo Deus que cuidou de mim ontem continua cuidando de mim hoje e continuará cuidando de mim amanhã. Por isso não preciso viver escravizado pelo medo. Posso viver sustentado pela fé. Senhor, existem momentos em que o silêncio parece difícil de compreender. Momentos em que oramos e ainda não vemos a resposta. Momentos em que esperamos uma direção clara e tudo parece parado. Mas ajuda-me a lembrar que o Teu silêncio nunca significa ausência. Mesmo quando não percebo, Tu continuas trabalhando. Mesmo quando não compreendo, Tu continuas guiando. Mesmo quando não vejo mudanças, Tu continuas preparando caminhos. E essa verdade fortalece meu coração. Espírito Santo, visita agora aqueles que estão ouvindo esta oração e enfrentando tempos de incerteza. Aqueles que precisam tomar decisões importantes. Aqueles que aguardam uma resposta. Aqueles que estão cansados de esperar. Aqueles que sentem medo do futuro. Que neste momento a Tua paz alcance cada vida. Que toda inquietação seja substituída pela confiança. Que toda ansiedade encontre descanso na presença de Deus. Que cada coração seja fortalecido pela certeza de que o Senhor continua no controle. Espírito Santo, ensina-me a confiar mesmo quando não tenho todas as respostas. Porque muitas vezes queremos entender tudo antes de obedecer. Queremos enxergar todo o caminho antes de dar o primeiro passo. Mas a fé nos ensina algo diferente. A fé nos ensina a caminhar confiando, a dar um passo de cada vez, a depender diariamente da direção de Deus. E é assim que desejo viver. Confiando mais, temendo menos, esperando mais, questionando menos, descansando mais, controlando menos. Espírito Santo, eu entrego diante de Ti cada área da minha vida onde existe dúvida, cada decisão que precisa de sabedoria, cada caminho que precisa de direção, cada situação que precisa de discernimento. Mostra-me aquilo que preciso fazer. Fecha as portas que não vêm do Senhor. Confirma os caminhos que fazem parte da Tua vontade. E dá-me paz para esperar o Teu tempo, porque eu sei que a melhor resposta não é a mais rápida. A melhor resposta é aquela que vem de Deus. Senhor, eu não quero ser guiado pelo medo, não quero ser guiado pela pressão, não quero ser guiado pela ansiedade. Quero ser guiado pela Tua presença, quero ser guiado pela Tua paz, quero ser guiado pela Tua sabedoria. Por isso, entrego novamente meu coração em Tuas mãos e escolho acreditar que o Senhor está conduzindo cada detalhe da minha história. Mesmo quando não consigo enxergar, mesmo quando não compreendo, mesmo quando ainda preciso esperar, eu confio, porque Tu és fiel e porque sei que no momento certo o Senhor mostrará os sinais necessários para que eu caminhe com segurança e paz. Senhor meu Deus, uma das maiores dúvidas que muitas vezes carregamos é saber se estamos ouvindo a Tua voz ou apenas nossos próprios pensamentos. Por isso, nesta noite, eu Te peço discernimento. Ajuda-me a reconhecer os Teus sinais.
Ajuda-me a perceber a tua direção. Ajuda-me a distinguir aquilo que vem do Senhor daquilo que nasce apenas das minhas emoções. Porque nem sempre os teus sinais chegam de forma extraordinária. Muitas vezes esperamos algo grandioso, algo que chame nossa atenção imediatamente. Mas o Senhor frequentemente fala de maneira simples, profunda e silenciosa. Às vezes, o teu sinal é uma paz que permanece mesmo quando tudo parece incerto. Às vezes, o teu sinal é uma porta que se abre no momento certo. Às vezes, o teu sinal é uma porta que permanece fechada para nos proteger. Às vezes, o teu sinal está em uma palavra que ouvimos exatamente quando precisávamos. Às vezes, está em uma resposta encontrada na tua palavra. Às vezes, está em um livramento que só compreendemos muito tempo depois. Espírito Santo, abre meus olhos espirituais, porque muitas vezes estou tão concentrado nos meus problemas que deixo de perceber os sinais do teu cuidado. Estou tão preocupado com aquilo que falta que deixo de agradecer por aquilo que o Senhor já está fazendo. Estou tão focado nas respostas que ainda não chegaram que esqueço das respostas que já recebi. Por isso, ensina-me a enxergar com os olhos da fé. Ensina-me a perceber tua mão conduzindo minha vida. Ensina-me a reconhecer teu amor nos detalhes. Espírito Santo, ajuda-me também a não buscar sinais apenas para satisfazer minha curiosidade. Que meu desejo seja conhecer mais profundamente a vontade de Deus. Que meu coração não procure apenas respostas rápidas. Que eu procure comunhão. Que eu procure intimidade. Que eu procure sabedoria. Porque quanto mais perto estou do Senhor, mais clara se torna a tua direção. Senhor, quantas vezes o Senhor já me guiou sem que eu percebesse? Quantas vezes evitou caminhos errados? Quantas vezes fechou portas que pareciam boas, mas que não faziam parte dos teus planos? Quantas vezes abriu oportunidades que eu jamais imaginaria? Hoje, eu reconheço que a tua fidelidade esteve presente em toda a minha caminhada. Mesmo quando eu não compreendia, mesmo quando reclamava, mesmo quando questionava, o Senhor continuava cuidando de mim. Espírito Santo, livra-me da precipitação. Livra-me da ansiedade de querer respostas imediatas. Livra-me da necessidade de controlar tudo. Ajuda-me a confiar no teu tempo, porque o teu tempo é perfeito, o teu cuidado é perfeito e a tua direção nunca falha. Quando o Senhor quiser que eu avance, dá-me coragem para avançar. Quando o Senhor quiser que eu espere, dá-me paciência para esperar. Quando o Senhor quiser que eu mude de direção, dá-me humildade para obedecer. Que eu não seja guiado pelo medo. Que eu não seja guiado pela pressão das circunstâncias. Que eu seja guiado pela tua presença. Espírito Santo, visita agora aqueles que estão buscando uma resposta de Deus. Aqueles que estão pedindo um sinal, aqueles que estão esperando uma confirmação. Que cada coração receba discernimento espiritual, que cada mente receba clareza, que cada pessoa seja fortalecida para reconhecer a tua voz, porque o Senhor continua falando, continua guiando, continua orientando, continua cuidando dos seus filhos. Talvez a resposta ainda não tenha chegado da forma que esperamos, mas isso não significa que Deus esteja distante. Talvez o Senhor esteja preparando algo maior. Talvez esteja trabalhando em áreas que ainda não conseguimos enxergar. Talvez esteja construindo um caminho mais seguro. Por isso escolho confiar, escolho permanecer, escolho esperar e escolho acreditar que no tempo certo o Senhor mostrará aquilo que preciso saber. Espírito Santo, que eu nunca confunda silêncio com abandono, que eu nunca confunda espera com esquecimento, que eu nunca confunda demora com ausência de amor, porque o Senhor continua presente, continua trabalhando, continua cuidando e continua conduzindo cada detalhe da minha história. Por isso descanso, por isso confio e por isso sigo esta oração com a certeza de que os teus sinais serão revelados no momento certo e da maneira certa.
Senhor meu Deus, uma das coisas mais difíceis para o coração humano é esperar. Muitas vezes queremos respostas imediatas, queremos entender tudo rapidamente, queremos que as portas se abram sem demora, queremos ver os milagres acontecendo diante dos nossos olhos. Mas os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e os teus tempos são mais perfeitos do que os nossos tempos. Por isso, nesta noite, eu te peço ajuda para esperar sem perder a fé. Porque existem momentos em que a espera parece longa. Existem períodos em que as respostas não chegam na velocidade que gostaríamos. Existem situações em que tudo parece estar parado. Mas mesmo nesses momentos, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não percebo, mesmo quando eu não compreendo, o Senhor continua agindo. Espírito Santo, ensina-me a confiar durante os períodos de espera. Ensina-me a não permitir que a ansiedade roube minha paz. Ensina-me a não permitir que a dúvida enfraqueça minha fé. Ensina-me a lembrar que Deus nunca chega atrasado. O Senhor age no momento certo, da maneira certa e com o propósito certo. Quantas vezes, olhando para trás, percebo que aquilo que parecia demora era proteção. Quantas vezes aquilo que parecia silêncio era preparação. Quantas vezes aquilo que parecia uma porta fechada era, na verdade, um livramento. Hoje eu reconheço isso. Reconheço que a tua sabedoria é muito maior do que a minha compreensão. Por isso escolho confiar. Espírito Santo, fortalece aqueles que estão cansados de esperar. Aqueles que oram há muito tempo por uma resposta. Aqueles que aguardam uma oportunidade, aqueles que pedem restauração para suas famílias, aqueles que esperam uma cura, aqueles que aguardam direção para suas vidas. Que cada coração receba uma nova porção de esperança, que ninguém desista por causa da demora, que ninguém abandone a fé por causa da espera, que ninguém conclua que Deus esqueceu de sua história, porque o Senhor conhece cada lágrima, conhece cada oração, conhece cada expectativa e continua cuidando de tudo. Espírito Santo, ajuda-me a usar o tempo de espera para crescer espiritualmente, que eu não desperdice os processos, que eu não desperdice os ensinamentos, que eu não desperdice as oportunidades de amadurecimento que o Senhor coloca diante de mim. Porque muitas vezes estamos tão focados no destino que esquecemos aquilo que Deus deseja realizar durante a caminhada. E eu quero aprender, quero amadurecer, quero crescer na fé, quero desenvolver uma confiança que não dependa apenas das respostas, mas que esteja firmada no teu caráter. Espírito Santo, quando a ansiedade tentar dominar meus pensamentos, lembra-me de que o Senhor continua no controle. Quando o medo tentar me convencer de que nada vai acontecer, lembra-me das tuas promessas. Quando o desânimo tentar enfraquecer minha esperança, lembra-me das vezes em que o Senhor já foi fiel. Porque o mesmo Deus que agiu no passado continua agindo hoje e continuará agindo amanhã. Espírito Santo, ensina-me a descansar. Não um descanso baseado na acomodação, mas um descanso baseado na confiança. A confiança de quem sabe que Deus está trabalhando. A confiança de quem sabe que Deus está preparando caminhos. A confiança de quem sabe que Deus está alinhando circunstâncias. A confiança de quem sabe que Deus está cuidando de detalhes que ainda não consegue enxergar. Por isso eu escolho esperar, mas esperar com fé. Esperar com esperança, esperar com paz, esperar acreditando que o Senhor continua conduzindo minha vida. Que meus olhos permaneçam voltados para Ti, que meu coração permaneça firme em Tuas promessas, que minha alma permaneça descansando no Teu amor, porque eu sei que aquilo que vem de Deus vale a pena esperar. Eu sei que, no tempo certo, os Teus sinais serão claros, os Teus caminhos serão revelados e a Tua vontade se cumprirá de maneira perfeita. Até lá, eu continuarei confiando, continuarei orando, continuarei caminhando.
e continuarei acreditando, porque o Senhor é fiel, e aqueles que esperam em Deus jamais são abandonados. Senhor meu Deus, enquanto continuo esta oração, eu percebo que muitas vezes passei mais tempo preocupado com a resposta do que desfrutando da tua presença. Passei mais tempo tentando entender o futuro do que confiando no teu cuidado. Passei mais tempo buscando sinais do que descansando na certeza de que tu continuas comigo. Mas nesta noite, Espírito Santo, eu peço que o Senhor me ensine algo precioso: a receber paz enquanto espero, porque a verdadeira paz não nasce quando todos os problemas desaparecem. A verdadeira paz nasce quando confiamos que Deus continua no controle, mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta, mesmo quando algumas portas continuam fechadas, mesmo quando ainda não consigo enxergar claramente o próximo passo. O Senhor continua sendo Deus, e isso é suficiente para sustentar meu coração. Espírito Santo, derrama essa paz sobre minha alma, acalma os pensamentos acelerados, acalma as preocupações que tentam ocupar minha mente, acalma os medos que surgem durante a madrugada, acalma as inquietações que tentam roubar meu descanso, que eu não seja governado pela ansiedade, que eu não seja dominado pelas incertezas, que eu não permita que o medo fale mais alto do que a fé, porque o Senhor continua cuidando de mim. Espírito Santo, quantas vezes tentei encontrar paz nas circunstâncias, mas as circunstâncias mudam, as situações mudam, as pessoas mudam, os planos mudam. Somente Deus permanece o mesmo. Por isso eu não quero fundamentar minha segurança naquilo que é passageiro. Quero fundamentar minha segurança no Senhor. Quero construir minha confiança sobre a tua fidelidade. Quero descansar na certeza de que o teu amor nunca falha. Espírito Santo, ajuda-me a compreender que a paz também pode ser um sinal de Deus. Muitas vezes buscamos confirmações extraordinárias, mas esquecemos que uma das formas mais profundas pelas quais o Senhor fala é através da paz. Aquela paz que permanece mesmo quando tudo parece incerto. Aquela paz que guarda o coração. Aquela paz que protege a mente. Aquela paz que não depende das circunstâncias. Aquela paz que somente Deus pode oferecer. Se essa paz vier do Senhor, ajuda-me a valorizá-la, ajuda-me a reconhecê-la, ajuda-me a segui-la. Espírito Santo, visita agora aqueles que estão ouvindo esta oração e carregam preocupações pesadas, aqueles que estão cansados emocionalmente, aqueles que não conseguem descansar, aqueles que sentem a mente sobrecarregada. Que neste momento a tua presença envolva cada vida, que cada coração receba alívio, que cada alma encontre descanso. Que cada pessoa perceba que não precisa carregar sozinha os pesos que pertencem ao Senhor. Porque existe um Deus que cuida, existe um Deus que protege, existe um Deus que sustenta, existe um Deus que trabalha mesmo quando não conseguimos enxergar. Espírito Santo, ensina-me a confiar no que o Senhor está fazendo nos bastidores, porque muitas vezes eu só enxergo aquilo que está diante dos meus olhos, mas o Senhor vê muito além. O Senhor conhece pessoas que ainda encontrarei, conhece oportunidades que ainda surgirão, conhece portas que ainda serão abertas, conhece respostas que ainda estão sendo preparadas. E enquanto tudo isso acontece, o Senhor me convida a descansar, a confiar, a permanecer, a esperar com fé. Por isso eu escolho entregar novamente minhas preocupações. Entrego aquilo que não consigo resolver. Entrego aquilo que não consigo controlar. Entrego aquilo que ainda não compreendo. E recebo a tua paz. Recebo a tua presença. Recebo a certeza de que Deus continua conduzindo minha história. Espírito Santo, que essa paz permaneça comigo quando esta oração terminar. Que ela permaneça durante esta noite, que ela permaneça amanhã, que ela permaneça enquanto aguardo os teus sinais. Porque eu sei que a maior segurança não está em saber tudo o que acontecerá.
A maior segurança está em saber que o Senhor estará comigo em cada etapa do caminho. E essa verdade acalma meu coração. Essa verdade fortalece minha fé. Essa verdade renova minha esperança. Por isso, continuo esta oração em paz, confiando, descansando e acreditando que Deus está preparando algo maior do que consigo imaginar. Senhor meu Deus, ao longo da vida, existem momentos em que os teus sinais parecem claros. Momentos em que percebemos facilmente a tua direção. Momentos em que enxergamos a tua mão abrindo portas, realizando livramentos e confirmando caminhos. Mas também existem momentos diferentes. Momentos em que tudo parece silencioso. Momentos em que as respostas não chegam da maneira que esperávamos. Momentos em que olhamos para frente e ainda não conseguimos enxergar claramente o próximo passo. E é justamente nesses momentos que a fé se torna ainda mais importante. Porque confiar quando tudo está claro é mais fácil. Mas confiar quando ainda não conseguimos enxergar exige dependência de Deus. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, fortalece minha confiança. Ajuda-me a permanecer firme, mesmo quando não vejo todos os sinais que desejo ver. Ajuda-me a continuar caminhando, mesmo quando ainda não compreendo completamente o caminho. Ajuda-me a acreditar que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando meus olhos não conseguem perceber. Espírito Santo, livra-me da necessidade de ter todas as respostas. Quantas vezes quero entender tudo antes de obedecer? Quantas vezes quero enxergar todo o percurso antes de dar o primeiro passo? Quantas vezes permito que a dúvida me paralise? Mas hoje eu escolho algo diferente. Eu escolho confiar. Escolho acreditar que Deus conhece aquilo que eu ainda não conheço. Escolho acreditar que Deus vê aquilo que eu ainda não vejo. Escolho acreditar que Deus está preparando aquilo que ainda não chegou. E essa confiança me permite continuar. Espírito Santo, ajuda-me a lembrar que muitas vezes o Senhor trabalha em silêncio. Assim como a semente cresce debaixo da terra sem ser vista. Assim como o amanhecer começa antes mesmo de aparecer no horizonte. Assim como muitas transformações acontecem sem chamar atenção. Também o Senhor realiza obras profundas que nem sempre conseguimos enxergar imediatamente, mas elas estão acontecendo. E eu quero aprender a confiar nesse processo. Espírito Santo, visita agora aqueles que estão ouvindo esta oração e sentem que Deus está em silêncio. Aqueles que estão esperando uma confirmação. Aqueles que estão aguardando uma resposta. Aqueles que não conseguem enxergar claramente o que fazer. Que cada coração seja fortalecido. Que cada alma receba esperança. Que cada pessoa compreenda que o silêncio de Deus nunca significa abandono. O Senhor continua presente, continua ouvindo, continua cuidando, continua preparando caminhos, continua sustentando seus filhos. Espírito Santo, ajuda-me a não basear minha fé apenas naquilo que vejo, porque existem momentos em que as circunstâncias podem parecer desanimadoras. Existem situações que parecem difíceis, existem portas que permanecem fechadas, existem respostas que ainda não chegaram. Mas a minha fé não está fundamentada nas circunstâncias. Minha fé está fundamentada em Deus. E Deus continua sendo fiel, continua sendo bom, continua sendo amoroso, continua sendo digno da minha confiança. Espírito Santo, ensina-me a caminhar pela fé e não apenas pela visão, que eu não dependa de sinais extraordinários para continuar acreditando, que eu não dependa de emoções para continuar confiando, que eu aprenda a descansar no teu caráter, porque se o Senhor foi fiel ontem, continuará sendo fiel hoje e continuará sendo fiel amanhã. Essa verdade é suficiente para sustentar minha alma. Espírito Santo, quando eu me sentir confuso, lembra-me das tuas promessas. Quando eu me sentir inseguro, lembra-me do teu cuidado. Quando eu me sentir cansado, lembra-me da tua força. Quando eu me sentir perdido,
Lembra-me de que o Senhor continua guiando meus passos, que essas verdades permaneçam vivas dentro do meu coração, que elas fortaleçam minha caminhada, que elas renovem minha esperança, que elas me ajudem a permanecer firme mesmo durante os períodos de espera. Por isso, Senhor, eu escolho continuar, continuo orando, continuo esperando, continuo acreditando, continuo caminhando. Não porque já vejo todas as respostas, mas porque confio naquele que conhece todas as respostas e sei que no tempo certo os teus sinais serão revelados, os teus caminhos serão confirmados e a tua vontade se cumprirá perfeitamente. Até lá eu descanso, até lá eu confio, até lá eu permaneço, porque sei que o Senhor nunca abandona aqueles que colocam sua esperança em ti. Senhor meu Deus, ao chegar ao final desta oração, meu coração encontra descanso na tua presença. Talvez eu tenha iniciado este momento buscando uma resposta. Talvez eu tenha começado esta oração pedindo um sinal. Talvez eu tenha chegado aqui carregando dúvidas, preocupações e incertezas. Mas agora percebo algo precioso. Antes mesmo de receber todas as respostas, eu recebi a tua presença. Antes mesmo de compreender todos os caminhos, eu recebi a tua paz. Antes mesmo de enxergar todos os sinais, eu fui lembrado de que não estou sozinho. E isso transforma completamente a maneira como enxergo minhas circunstâncias. Espírito Santo, obrigado, porque a maior resposta não é apenas aquilo que o Senhor faz. A maior resposta é saber que o Senhor está comigo, é saber que o Senhor continua guiando meus passos, é saber que o Senhor continua ouvindo minhas orações, é saber que o Senhor continua escrevendo minha história. Por isso, nesta noite, eu escolho descansar, não porque todas as minhas dúvidas desapareceram, não porque todos os problemas foram resolvidos, mas porque sei que minha vida está nas mãos de Deus. E as mãos de Deus são seguras, as mãos de Deus são amorosas, as mãos de Deus nunca falham. Espírito Santo, ajuda-me a lembrar desta verdade nos próximos dias, quando as preocupações voltarem, quando as perguntas surgirem novamente, quando eu me sentir tentado a duvidar, que eu me recorde desta oração, que eu me recorde da tua presença, que eu me recorde da paz que o Senhor derramou sobre meu coração, porque essa paz é um sinal do teu cuidado, essa paz é uma confirmação do teu amor, essa paz é uma lembrança de que o Senhor continua trabalhando. Espírito Santo, eu entrego mais uma vez meu futuro em tuas mãos. Entrego os caminhos que ainda não conheço. Entrego as decisões que ainda precisarei tomar. Entrego as oportunidades que ainda surgirão. Entrego as respostas que ainda estou esperando. Tudo pertence ao Senhor, e aquilo que pertence ao Senhor está seguro. Que eu jamais permita que o medo fale mais alto do que a fé. Que eu jamais permita que a ansiedade fale mais alto do que a confiança. Que eu jamais permita que a dúvida fale mais alto do que as promessas de Deus, porque o Senhor continua sendo fiel, continua sendo bom, continua sendo misericordioso e continua cuidando de cada detalhe da minha vida. Espírito Santo, abençoa agora cada pessoa que fez esta oração até o final. Abençoa aqueles que estão esperando um sinal. Abençoa aqueles que precisam de direção. Abençoa aqueles que estão enfrentando momentos difíceis. Abençoa aqueles que carregam preocupações em silêncio. Que a tua paz visite cada coração. Que a tua presença alcance cada lar. Que a tua sabedoria ilumine cada decisão. Que a tua proteção acompanhe cada família. Que a tua graça seja derramada sobre cada vida. Senhor, se existe alguém ouvindo esta oração e precisando desesperadamente de uma resposta, que essa pessoa receba hoje algo precioso: confiança para continuar, confiança para esperar, confiança para obedecer, confiança para descansar, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. E aquilo que o Senhor prometeu será cumprido no tempo certo. Espírito Santo, eu termino esta oração com gratidão. Gratidão porque fui ouvido.
Gratidão porque fui acolhido. Gratidão porque fui fortalecido. Gratidão porque fui lembrado de que Deus continua presente. E mesmo que eu ainda não veja claramente todos os sinais que desejo ver, eu escolho acreditar. Eu escolho confiar. Eu escolho permanecer, porque sei que o Senhor está conduzindo meus passos, e isso é suficiente para trazer paz ao meu coração. E se esta oração falou com você, escreva nos comentários: Amém, Deus, eu confio no teu tempo. E escreva também o nome de alguém querido por quem você deseja orar nesta noite. Vamos formar uma corrente de fé e esperança, levando mais pessoas para a presença de Deus. Se esta oração abençoou sua vida, inscreva-se no canal Clamor da Fé, compartilhe este vídeo e permita que esta mensagem alcance outros corações que também precisam de direção, paz e esperança. Agora receba esta bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor ilumine os teus caminhos, que o Senhor fortaleça a tua fé, que o Senhor te dê sabedoria para reconhecer os seus sinais, que o Senhor derrame paz sobre tua mente e teu coração, e que a presença do Espírito Santo te acompanhe nesta noite e amanhã e em todos os dias da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.